Túlia. O meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 7 de novembro de 2013. Esse é o verbete de número 2834. Ele tem 5 páginas, 68 logias, 16 máximos. Eu chamo a atenção que na divisão do etarismo tem 12 máximos. O título do verbete é Futura Retrocognição, da especialidade Holominemosomatologia. A futura retrocognição é o parafenômeno caracterizado pela lembrança de fatos e parafatos da atual existência intrafísica, quando a consciência intermissivista, homem ou mulher, estiver portando novo soma nas vidas humanas por vindouras, dentro da seriexologia. O holopensene pessoal da paracronologia, os nexopensenes, a nexopensenidade, o holopensene da autopriorologia proexológica. Os trabalhos voluntários da conscienciologia fixando neo-hábitos evolutivos. A futura retrocognição. As neolembranças conscienciológicas da próxima vida. O esforço sincero atual na vincagem holomnemônica sadia. As consequências evolutivas dos marcos proexológicos. As cápsulas do tempo seriexológicas. As atividades repetitivas atuando na condição de gatilho retrocognitivo vindouro. Os reencontros de destino funcionando na condição de trampolim holomnemônico. As reuniões intelectuais saturando cosmoeticamente o paracérebro. O palco maxi-proexológico do tertuliário enquanto possível retrocenário habitual de futuras retrocognições assistidas, é o nosso caso aqui. E a Neo Max Proex a gente fecha aí a parafatologia. Eu chamo a atenção também que na página 4, no item taxologia, nós trazemos 20 exemplos de contextos cognopolitanos atuais capazes de funcionar como vincos mnemônicos potentes, facilitando o reacesso informativo através das neo-retrocognições por vindouras. Então, tem 20 exemplos aí para ilustrar isso que a gente está chamando de futura retrocognição, que pode desencadear a futura retrocognição. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos autobagagem holobiográfica, autoconscientização seriexológica, benefício da autorretrocognoscibilidade, gatilho retrocognitivo e olhar seriexológico. A lucidez cronêmica de hoje acentua, amplifica e expande as possibilidades exitosas da neoparalucidez retrocognitiva de amanhã. Saibamos registrar nossos minutos odiernos sabiamente. Você já refletiu sobre os efeitos evolutivos de poder relembrar fatos prioritários da atual existência na próxima vida? Quais têm sido as providências práticas visando tal desiderato cosmoético? Aqui na mega análise do professor João Paulo, mnemopensenidade, retropersonalidade, autoseriexalidade, autorrevezamento, neo-retrocognição, parasociograma, neoparalucidez, retrossomática, parafenômeno, retrocenário, paracérebro, futurologia, passadologia, memoriologia, paracronologia, paraneobiografia, holobiografologia, holomemoriologia, parapercepciologia e holominemosomatologia. Questionamentos ao verbetógrafo professor Pedro Fernandes. Na fatologia, página 1, linhas 2 e 3. Como podemos otimizar nosso esforço sincero atual na vincagem holomnemônica sadia, de modo a ter mais facilidade na retrocognição futura? Então, isso aí é bem vamos dizer assim, o mote do verbete, né? A gente quis chamar a atenção porque a gente vem falando muito do passado, né? De lembrar na vida atual do passado que nós já vivemos. Mas eu quis fazer um contraponto sobre o fato dessa vida humana, ela vai se tornar passado também, né? Ela vai se tornar um processo retrocognitivo quando a gente estiver em outros corpos, em outras vidas, quem sabe em outros países, etc.
Então, o modo sincero, o modo de otimizar o nosso esforço sincero, eu vejo que é chamar atenção para isso e a pessoa começar a ter mais atenção multidimensional. Essa atenção multidimensional eu procuro discriminar sempre nos encontros, nas reuniões, nas aulas, quem é quem, se mudou alguma coisa no ambiente, se aquele tema te chama mais atenção ou não. E com isso você vai aos poucos vincando a sua memória e vai fazendo essa discriminação, vai fazendo essa seleção do que valorizar em determinado contexto. Eu acho que com a saturação, ou seja, com a repetição dessas ocorrências, alguns fatos vão começar a nos marcar mais, nos chamar mais atenção, e aí quando nós tivermos contato com esse assunto, com essa pessoa, ou algum contexto na próxima vida, vamos dizer assim, chamar atenção para isso, isso pode acabar desencadeando a retrocognição. Há algum item mais significativo, ou seja, o pulo do gato para este desencadeamento entre os 20 itens da taxologia? Aí eu acho que tem que ver cada caso, porque nessa taxologia a gente procurou dar uma visão assim mais prática do ponto de vista até de quem mora em Foz do Iguaçu, né, de quem convive aqui na Cognópolis. Mas eu penso que vai variar muito, porque às vezes vamos supor, uma pessoa, o lançamento do livro dela pode ser um marco que aquilo vai fixar pelo processo afetivo, né? Que tem, às vezes, um reencontro com uma personalidade, a formação da dupla, ou a caminhar aqui pelo CAE, que às vezes ela pode ter vamos dizer assim, um contato maior com algum busto da Leia dos Gêmeos, enfim. Eu acho que esse pulo do gato está mais não só no fator desencadeante, mas vamos dizer assim, na pessoa dela estar mais propícia a isso, dela estar mais receptiva a perceber que isso faz parte da própria história. E aí, se ela conseguir perceber isso, ela vai, na realidade, funcionar nessa vida atual como um elo, como uma ligação, como um link. Porque aquilo que é mais representativo, que nos chama mais atenção, necessariamente já é uma coisa do próprio passado pessoal. Aquilo já chamou atenção porque a pessoa já tem a ver com aquilo. Então aquilo vai vincar, e aí na próxima vida vai acontecer a mesma coisa, aquilo vai funcionar de gatilho. O que eu acho que vale a pena é a gente perceber se nós já estamos, pelo menos, traçando a mesma linha, porque há uma tendência às vezes da gente se dispersar, da gente ser um pouco superficial nas abordagens e aí não conseguir pegar aquela raiz principal, né, da nossa holobiografia. Então esse raciocínio, essa reflexão, a pessoa parar um pouco para pensar nisso ajuda a vincar esses momentos e a fazer e servir de pulo do gato na próxima. Ele pergunta aqui, quais as consequências evolutivas dos marcos pré-exológicos? Eu acho que é exatamente isso. Eu costumo dizer que essa vida humana é a primeira vida do resto de nossas vidas, né? Eu brinco. Inclusive, o professor Valdo trouxe um conceito recente na mini tertúlia, que é o de Mater Pro Ex, né? Acho que eu já comentei aqui. Mater Pro Ex é aquela inicial, é aquela primeira, aquela que vai ser a mãe de todas as outras que a pessoa vai ter daqui para frente. E por que ela não tinha antes? Porque ela não tinha curso intermissivo antes. Então, o curso intermissivo é o que caracteriza a Pro Ex profissional, a programação de vida profissional. Então, eu sei que tem pessoas que estão ouvindo que são novas, são calouras. O que a gente chama, então, de programação existencial é a pessoa que parou antes de nascer, pensou com calma, fez um planejamento, discutiu isso com pessoas mais experientes do que ela, viu em que contexto era o ideal ela nascer, com que pessoas ela teria que encontrar, que profissão seguir. Então, isso dá um cunho mais profissional, considerando os débitos que ela tinha que saldar, muitas vezes que quitar, e pessoas para atender na ficha. Então, quando nós já estamos lúcidos para essa realidade, já renascemos aqui, esquecemos tudo no momento do nascimento e aos poucos fomos recuperando essas informações. Hoje nós já temos condições de fazer isso em grupo, de fazer aulas, pesquisas, como essa tertúlia, por exemplo, já existe uma estrutura propícia para isso. Então, tudo isso vai somar a essa condição mnemônica. A pessoa, aquilo que era muito tênue ainda, porque era o primeiro curso intermissivo, por exemplo, era um processo ainda muito incipiente. Depois dessa vida, se a pessoa caminhar bem, se ela se entrosar bem com essas ideias, com as pessoas relacionadas à conscienciologia, que ela sinta que ela tem afinidade, há uma tendência grande disso virar um marco. A própria vida vai ser um marco. E dentro da vida, obviamente, vão ter os marcos principais.
Então, se a gente fosse pensar, um marco, por exemplo, que eu colocaria na minha vida seria a mudança para Foz, por exemplo. A pessoa que lançou um livro pode colocar isso, o início da TENEPS, por exemplo, pode ser um marco. Então, valeria a pena a pessoa fazer uma listagem dos marcos da vida atual e ela ver qual o significado que ela dá para esses marcos. Será que ela precisa ter outros marcos que ela ainda não alcançou? É o meu caso, por exemplo, com a condição do livro. Então, a pessoa precisa buscar esses marcos, porque isso vai fazer muita diferença na próxima existência, né? Outra coisa aqui na linha 8 da Fatologia, página 2. Poderia nos falar mais sobre as neodecodificações grupocármicas na próxima existência? Eu acho que a gente exercitar isso nessa vida atual, quer dizer, você procurar saber quem é quem, das pessoas com as quais você convive com relação ao seu passado, isso do mesmo modo vai facilitar, vai ajudar, vai intensificar esse processo na próxima existência. Eu penso assim, se por muito menos, às vezes a gente já consegue ter uma noção de quem é quem, o nível de proximidade, você está numa reunião, por exemplo, e você pensar dessas pessoas aqui, qual aquela que eu tenho mais ligação, por exemplo? Qual aquela que eu devo ter mais assim, vidas em comum, vidas em conjunto? Então, esse exercício ajuda a pessoa a saber, pelo menos a treinar isso. Outra coisa que eu costumo falar e fazer é no desenvolvimento parapsíquico. Então, dentro de uma dinâmica, dentro de uma sala de aula, dentro de um exercício parapsíquico em grupo, o ideal é que a gente veja daquelas pessoas ali quem é aquela que você acha que é a mais potente de energia, quem é aquela que você acha que é mais, por outro lado, assediada, mais amparada, aquela que você tem mais afinidade, como a gente estava comentando. Então, essa preocupação positiva, quer dizer, esse processo de você ter isso como uma hipótese de pesquisa, ajuda, já é o primeiro passo, já é uma curiosidade sadia para desencadear uma lembrança retrocognitiva em grupo. Então, a gente faz isso muito no curso ECP2, porque no ECP2 o EPICOM é obrigado pelo próprio trâmite do curso, a passar em cada aluno, fazendo ali uma exteriorização de energia. Nesse momento, nessa interfusão, é que às vezes a gente consegue perceber isso. E aí nos dias seguintes, que é a formação do campo, os alunos vão testar lá o campo do EPICOM. Então é um processo inverso. Então, quando há essa intensificação, essa troca de energias mais intensa, isso é favorecido e eu vejo que essa saturação vai acabar ajudando na próxima existência. Aqui uma pessoa de São Paulo pergunta: qual o critério para se definir se uma pessoa é um intermissivista? Olha, a própria pessoa tem que chegar nessa conclusão. Existe um teste do livro 700 Experimentos, que está até reproduzido aí na página da internet, na página da Tertúlia. Seria o ideal você responder e chegar nessa conclusão. Mas um aspecto que a gente sempre comenta, que os professores sempre ressaltam, é a condição da seriexis. O que significa isso? É a série ou serialidade existencial. Quer dizer, o fato de nós virmos evoluindo, intercalando vidas humanas e vidas extrafísicas, quer dizer, períodos humanos e períodos intermissivos ou períodos extrafísicos. Então, você admite isso? Isso para nós é o beabá, vamos dizer assim, faz parte da primeira aula do curso intermissivo, ver o que a pessoa, como é que ela lida com isso. Porque se ela é muito materialista ainda, se ela acha que tudo isso vai acabar quando ela dessomar, quando ela morrer, quando o corpo for desativado, nós consideramos que isso ainda é muito primário e os intermissivistas já não têm mais essa concepção. Outro fator assim, que pode ajudar a pessoa a pensar é ver o nível de afinidade, de intimidade que ela tem com essas ideias, com a conscienciologia. Quer dizer, com essa proposta de você estudar a evolução do ponto de vista científico, abrindo mão das religiões, abrindo mão do processo místico, abrindo mão do processo, inclusive, político, do processo filosófico materialista, estrito sensu. Então, essa proposta é justamente aquilo que foi ministrado, que foi discutido no curso intermissivo antes de nós nascermos. Então, é muito comum os intermissivistas, vamos chamar assim, os recém-chegados, os calouros na conscienciologia, ao assistir uma aula de conscienciologia,
eles acharem que já sabem daquilo, que eles já têm um conhecimento prévio, eles não conseguem lembrar de onde essa informação veio, mas eles se sentem muito familiarizados com essas informações. Então, isso também é um indício de que a pessoa já teve contato com essas informações antes, e normalmente isso foi antes de nascer, foi justamente durante o curso intermissivo. Tudo bem? Agora, outra pergunta aqui de Curitiba. Sobre sua hipótese de retrovida, como posso ter acesso ao parassociograma do Émile Littré? Será publicado em artigo? Pode adiantar quais eram os artistas contemporâneos a essa personalidade que tiveram maior contato ou proximidade de ideias? Ele deve ter contato com o processo de arte, né? Mas então, para quem não sabe, Émile Littré, a nossa hipótese, então, de eu ter sido essa personalidade no passado, nós fizemos um fórum de serexologia em setembro desse ano e a gente destrinchou essa personalidade e os contatos que ele teve no século XIX na França, com um único objetivo bem explícito, é ver se dentre aquelas personalidades a gente reconhecia atualmente, quer dizer, a gente localizava essas personalidades hoje na CCCI. E a professora Cristiane Ferraro, que é especialista no parassociograma, ela elaborou, se não me engano, são 13 grupos dos quais ele participou, se não me engano é esse número, e um deles é justamente os artistas. Então, te respondendo a primeira pergunta, esse sociograma, ou parassociograma, ele vai ser publicado em um livro, esse livro já está pronto. Esse livro, o que nós fizemos? É um livro em que a gente traduziu um opúsculo do Littré, que ele escreveu, aonde ele conta como ele fez o dicionário dele. Então, vai ser como eu fiz meu dicionário, alguma coisa assim. Já foi publicado em língua francesa e já foi traduzido para o inglês, a gente traduziu isso para o português. E aí vai abrir esse livro uma introdução biográfica, um ensaio, algumas notas biográficas. A professora Jaqueline Narras é que fez essa tradução e fez essa introdução. Nós resolvemos também traduzir o prefácio que ele faz para o dicionário da língua francesa, que foi considerada a obra-prima dele. Então a gente traduziu o dicionário, o prefácio, porque esse prefácio tem muita relação com esse artigo que ele conta de como ele escreveu o dicionário. E além disso, nós vamos fazer um capítulo sobre o processo da história, do contexto político-social. No caso, a professora Milena está coordenando esse capítulo, e a professora Cristiane vai, então, deixar um capítulo sobre o sociograma. A ideia desse sociograma é justamente essa. Nós partimos do princípio de que onde se identifica uma personalidade consecutiva, fatalmente você identifica outras também, ou existem outras que conviveram junto com aquela naquela época que estão próximas hoje. Então, ao fazer essa evocação, ao abrir o jogo, ao divulgar isso, ao publicar essas informações, nós queremos com isso mexer no paracérebro das pessoas, principalmente aquelas que têm alguma relação comigo, nesse caso específico, mas isso vamos dizer assim, se estende para qualquer personalidade consecutiva, para ver se as retrocognições espontâneas começam a acontecer. E aí, com o livro, isso vai ser mais factível, porque a pessoa vai poder ter o nome, vai poder ter alguns dados biográficos, vai poder estudar mais a fundo. E com relação aos artistas que tiveram contato, pelo que a gente viu, eu vou citar dois aqui, que é o Émile Zola e a George Sand, pegar um homem e uma mulher. Eles tinham muita afinidade com o Littré, admiravam muito e eram considerados amigos, apesar de não terem muito contato no dia a dia, porque cada um estava mais ou menos numa frente, né, numa área, num trabalho específico. Bem? Agora aqui, na página 4, em taxologia, poderia expandir o exemplo número 10, efemerotecologia? A efemeroteca, ela tem relação de tudo aquilo que é efêmero, de tudo aquilo que é, por exemplo, um evento, tudo aquilo que é um acontecimento. Então, a pessoa, muitas vezes, ela participou, foi lá no World Trade Center, por exemplo, antes, ela guardou ali a entrada, aquilo serve de uma lembrança, um souvenir. Então, isso tudo vai para a efemeroteca. Então, esses processos eventuais, quer dizer, efêmeros, muitas vezes eles são marcantes, se dizem respeito à biografia da própria pessoa. Então, por isso que a gente trouxe aqui alguns exemplos. Lançamento de livro, por exemplo. A pessoa lançou o primeiro livro dela, isso é um marco na ProEx. E dependendo de como foi para ela superar e alcançar essa condição, dependendo de quem participou, dependendo de quem fez o prefácio, enfim, dependendo do molho emocional daquele momento, isso pode vincar a holomemória.
fundação de ICs, as pessoas que fundaram e vão fundar determinadas instituições conscienciocêntricas, isso também é um marco. Recepção de professores, a gente teve alguns professores internacionais, o último, o professor Renzo Tosi, da Itália, um grande erudito, dicionarista, paremiólogo. Então, isso, às vezes, o contato que a gente tem com essas personalidades pode servir também de gatilho, e assim sucessivamente. E uma última aqui, na página 2, em Parafatologia, primeira linha. Poderia nos contar sua experiência com as neolembranças conscienciológicas da próxima vida? É o que eu estou procurando fazer, Como a gente ainda não está na próxima vida, a experiência vai acontecer. Mas eu parto daquele princípio que a gente já comentou. Se a gente já tem aqui, não só no meu caso, mas algumas pessoas que já têm um nível, vamos dizer assim, um nível de informação, uma lucidez retrocognitiva maior, ao colocar esse assunto à tona, a gente vai estar cutucando ali a onça com vara curta, então fatalmente isso na próxima existência vai ser mais proeminente, vai ser mais intenso. Um exemplo que a gente poderia dar é o seguinte: a gente estava falando aí para essa pessoa que quer saber se é intermissivista. Pega o caso do inversor. Às vezes a pessoa tem uma retrocognição intermissiva. Então a pessoa é jovem, mas ela sabe que precisa fazer alguma coisa, ela acaba buscando e ela chega na conscienciologia, por exemplo, ainda jovem. Então você vê um processo mnemônico extrafísico, foi comentado lá, foi capaz de vincar a holomemória da pessoa e ela não se desviou tanto, partindo do pressuposto que a pessoa fez o curso intermissivo e era para ela chegar cedo, e ela hoje se tornou uma inversora, quer dizer, ela é uma jovem que quer caminhar mais rápido no processo da evolução. Agora imagina estando aqui no intrafísico, onde a matéria é mais densa, onde você exige mais esforço para vincar a sua holomemória, você falar disso de modo de adrede, como se fala, de caso pensado, de modo assim intencional. Então há uma tendência disso vincar ainda mais em função do fato da gente estar nessa dimensão mais densa. Então essas neolembranças, quando nós estivermos lá, a tendência é isso subitar de modo mais espontâneo. Pedro, na página 4, ali no paradoxo, você vem construindo, ainda no item anterior, na motivação, mas eu queria te fazer uma pergunta ali na segunda linha na segunda frase deste paradoxo, onde você diz: desse modo, quanto mais a consciência ajuda os outros, através da própria programação existencial, mais obtém ajuda de outros para acessar o próprio passado em Teracienciologia. Você pode exemplificar isso para a gente? Como é que acontece no seu caso, se acontece, como acontece? O que eu procurei demonstrar aqui é que o que a gente percebe é que quanto mais a pessoa ficar siderada, no caso dela, de querer saber quem ela foi, o que ela fez, ela pode até conseguir isso, mas há uma chance dela não ter tanta ajuda para isso, porque ainda há uma conotação muito egóica, ainda há uma conotação, vamos dizer assim, um contexto muito ainda da pessoa puxar a brasa para si. E o que eu costumo dizer no meu caso, que eu nunca tive tanto interesse sobre o meu caso específico, e isso acabou acontecendo espontaneamente. Então, eu atribuo muito a essa coisa de não querer muito saber ficar atento, obviamente, registrar as coisas, mas de me dedicar de corpo e alma para a própria ProEx. Então, eu procurei, por exemplo, eu sempre coloco, a gente está falando de marco proexológico. Então, em 2004, vai completar 10 anos agora em fevereiro, eu fiz um acoplamentário aqui, o acoplamentário estava sendo inaugurado. Isso foi em 2003, mas a mudança foi em 2004. Então, em fevereiro de 2003, eu resolvi fazer uma mudança na minha vida, porque eu achava que eu já era voluntário há mais de 10 anos, já tinha muita experiência na conscienciologia, mas o modo como eu estava reagindo, vamos dizer assim, levando a sério, não era tão sério, por mais que eu me dedicasse o tempo todo, e principalmente no aspecto parapsíquico. Então, o que eu resolvi fazer? Em função da experiência que eu tive no acoplamentário, que para mim foi vexaminosa, que eu achei que foi abaixo da crítica, da média, eu resolvi levar mais a sério. E aí eu parei e pensei, puxa, se eu já tenho mais de uma década na conscienciologia, e eu não estou levando tão a sério esse negócio de mexer com energia, então eu devo ter funcionado assim em outras áreas da minha vida. E aí eu passei um pente fino em todas as áreas, desde a área profissional, a área afetiva, a área do voluntariado, a área intraconsciencial lá dos trafores e trafares, e fui ver
E na época foi interessante porque o professor Valdo estava trazendo muito o conceito de cosmoética destrutiva. E algumas pessoas questionavam, mas como é que a cosmoética pode ser destrutiva e tal? E eu tive contato com esse conceito, e aí eu procurei fazer isso no meu caso. Então eu falei, só vai ficar de pé aquilo que realmente eu considerar cosmoético, aquilo que eu realmente considerar que vale a pena. E aí foi assim, eu passei a minha vida a limpo, mudei uma série de condições e passei a levar mais a sério essa condição do parapsiquismo. Por quê? Se eu for considerar a minha infância e minha adolescência, os maiores aportes que eu tive foram parapsíquicos. Eu tinha muita experiência lúcida de projeção. Extrafisicamente eu me banco, eu me garanto, só que como era muito fácil, eu não levava tão a sério. Então isso me gerou uma crise muito grande e de lá para cá eu procurei fazer essa inversão. E aí que eu comecei a ver que quanto mais eu me dedicava a isso em função dos outros, aí depois veio a TENEPS, e aí depois veio o epicentrismo através do professor Valdo, da indicação, e consequentemente o processo da personalidade consecutiva, eu vi que o caminho era mais ou menos esse. É um paradoxo porque você se dedica para fora e você consegue saber coisas a seu respeito, coisas internas, íntimas. E aí foi muito interessante porque esse processo todo ele culminou na chegada de uma pessoa até do Sul, né, uma pessoa de Porto Alegre, muito próxima a mim, em termos de passado. Nós ficamos sabendo da personalidade consecutiva dessa pessoa e, em função desse contexto, desse contato, dessa intimidade, dessa proximidade, é que acabou se chegando à condição do Littré, em função do contato que elas tiveram no passado, dessas duas personalidades. Então você vê que você começa a atuar de um modo, caminhando para frente, vendo o que interessa nessa vida atual, e os amparadores às vezes te ajudam a saber um pouco do passado para você qualificar isso que você já tá fazendo. Então eu vejo que é um paradoxo porque você está andando, eu até acho que eu coloquei, foi aqui, olhar pelo retrovisor, você tem que, não é pegar o carro e virar para trás, né, querer ir para o passado, não, você caminha para frente e eventualmente você vai olhar para o passado para ajustar, para qualificar, para ampliar às vezes a assistência que você está fazendo, o contato, os conhecimentos. Então eu vejo que isso você acaba despertando o interesse dos amparadores para essas informações surgirem. Fica bem claro que no momento que você se levou a sério, os amparadores também, né, investiram seriamente em você. Eu considero isso, essa decisão íntima, ela é muito, muito séria. A pessoa parar um pouco de realmente, não é brincar, que a gente não chega a brincar, mas é realmente a pessoa ficar mais séria com relação a essas informações. Certeza. Aproveitando mais uma pergunta, Pedro, que você tem sido aí assim cobaia, né, já há bastante tempo, para você então não perder aí a forma. Costume. É o costume, né? Acho que isso vai longe ainda. Ainda na página 4, na taxologia, eu estava aqui pensando, desses itens todos, quais que você considera que, um ou dois ou mais, enfim, que vai ser mais fácil, através desse processo, você acessar, né, essa futura retrocognição, ou seja, numa próxima ressoma, acessar essa, pelo que item aqui que você mais sente, ou que itens que você sente que mais talvez sejam gatilhos retrocognitivos para você? Olha, eu já vi dois, Vamos lá, vou comentar aqui. O primeiro que eu vejo aqui é esse 8, os cursos de campo marcantes, porque... Eu tinha marcado esse também. Porque para mim tem sido muito marcante. Inclusive, eu tenho um verbete que eu estou escrevendo lá que chama retrocognição vígio. Quer dizer, você tem uma retrocognição enquanto você está na vigília física ordinária. E o penúltimo SCP-2 que eu tive uma experiência dessa que me, vamos dizer assim, abalou as estruturas em função da grandeza que foi, da riqueza que foi em termos de parafenômeno. Então, aí que eu comecei a fazer o contraponto, quer dizer, se nós começarmos a quantificar a quantidade de vezes que nós nos reunimos para trabalhar com energia nessa vida, seja em dinâmicas, em cursos, aqui mesmo dentro do tertuliário, às vezes a gente ainda não tem noção do quanto isso está saturando a nossa holomemória. Então, aí eu parto desse princípio. Se eu tive essa retrocognição muito assim ostensiva naquele contexto parapsíquico,
Quando, de algum modo, eu ou qualquer um de nós nos encaminharmos para repetir isso na próxima existência, há uma tendência disso caminhar de modo muito mais rápido, de modo muito mais fácil. Então, esse é um aspecto. Outra coisa que eu marquei aqui é o processo da dupla, do duplismo, em função do grau de afinidade que tem e das conversas, no meu caso com a Cris, e de uma certa sobreposição, né, muito grande de interesses com relação à lexicologia, ao holociclo, convergência, né, a cogniciologia. Então, você ficar mais atento para isso, eu acho que isso também vai acabar desencadeando. E o próprio número 19 aqui, para não falar outros, só ficar em 3, a condição da tertúlia, que eu venho me dedicando mais. Eu acho que esse ambiente, ele vai ser, eu até coloco, acho que na parafatologia, ele vai ser palco de muita retrocognição lá na próxima existência. A pessoa vai virar para a mãe e vai falar: mãe, mas eu sonhei que eu estava num lugar que parecia não sei o quê, parecia um cenário, tinha gente no meio, tinha um senhor lá no meio, de barba branca, e as pessoas faziam pergunta, mas era estranho, era esquisito, parecia diferente e tal. Então, acho que isso aí vai acabar acontecendo espontaneamente E aí com a cápsula do tempo, né, cinemascópica, com a gravação, acabou, você vai encontrar... Mãe, era isso aqui, ó. Era esse ambiente que eu... Já vai estar na internet, já vai ter DVD. A minha hipótese, eu fiz algumas hipóteses, e era número 8, a tertúlia e a verbetografologia. E apesar de verbete, você ia ver o PF lá, né? Ia dizer, opa, esse PF aqui me passa alguma coisa. Muito bom, Pedro. Vamos em frente. 19 a 20 tem muita relação, né? Pedro, eu queria te perguntar, essa seriexis é para você autorrevezamental? De pobre, né, como se fala assim, de amador, em função desse livrinho aí do Littré, porque desde 2004 eu comecei a escrever um dicionário pelo pedido do professor Valdo. Essa informação do Littré veio em 2009. Então eu recuperei o livro em 2009 para 2010. E ali eu vi aquelas vivências que eu estava tendo hoje, que eu já estava tendo, eu vi que ele refletia ali, principalmente na condição da grandeza da coisa, da infinitude, da exaustividade que requer você começar uma coisa e ter que chegar do outro lado. Então, em vários momentos, ele questiona, puxa, seria mais fácil diminuir as variáveis, por exemplo, das entradas, vamos supor, colocar só a definição, só a etimologia, mas lá tinha todas as acepções, por exemplo, tinha os exemplos de uso baseado na história. Então, é um trabalho praticamente infindável. Então, quando se começa uma empreitada dessa, a pessoa tem que ter fôlego para chegar do outro lado e não se corromper de dar um desconto, sabe? De minimizar, de menosprezar, de algum modo diminuir a qualidade desse trabalho. Então, em termos de auto-revezamento, nesse aspecto, sim. Só que quando a gente fala aqui de auto-revezamento, é um processo mais evolutivo. Quer dizer, é você vir trabalhando com alguma especialidade conscienciológica, alguma especialidade evolutiva, e você aí retomar isso na próxima existência. Mas se você pensar que em termos de cognição, sabe, em termos de informação, em termos, por exemplo, de própria especialidade, você veja como é esquisito. Desde muito cedo eu tenho interesse por dicionário. Desde Brasília eu era voluntário do Holociclo, em termos de mandar dicionário, de entrar em contato com a Cristiane, antes de formar a dupla com ela. Então, isso já vem com a própria pessoa. E aí, se você vai e vinca isso e começa a fazer de caso pensado, aí é uma tendência disso ficar mais profissional na próxima existência, né, no futuro. Então, a vida de Littré pode ter sido uma cápsula do tempo para essa seriexis? Sempre é, né? Assim, se a pessoa acessa uma informação do passado em que ela consegue ter o nome certinho da personalidade, sempre funciona uma cápsula do tempo em função de ter principalmente essas mais recentes, porque essas mais recentes contribuíram muito para a pessoa entrar no curso intermissivo. Então, é uma cápsula do tempo. Outra coisa muito interessante que eu estudo, que eu acho interessante, é que lendo esse opúsculo, esse pequeno livro, esse relato que ele faz, você começa a ver muita sincronicidade ou muita semelhança com algumas manifestações, alguns comportamentos do próprio professor Valdo. Então, e como ele já afirmou que o Zéfiro inspirou o Littré,
Então você vê que isso casa e de algum modo comprova a própria Conscienciologia, ou comprova aquilo que ele está comentando hoje. Porque da onde que, por exemplo, ele tirou determinadas ideias de fazer? O modo de enumerar as coisas do dicionário, o fato de fazer o turno intelectual, o processo de organização, de exaustividade, das técnicas que ele comenta, tem muita coisa que é muito, vamos dizer assim, muito semelhante. Tanto que algumas pessoas que puderam ler esse relato, eu pedi para marcar o que ele via, o que essa pessoa via de semelhança com a condição do professor Valdo. E aí dá mais de 20 condições, bem mais de 20. Então, isso aí eu começo a observar, quer dizer, deve ser um processo que às vezes vem de trás, inclusive, esse entrosamento, e me chama muito a responsabilidade, porque se eu ainda não tenho aquela desenvoltura, aquele hábito, sabe, aquele comportamento, eu preciso, de algum modo, me aprumar e correr atrás do prejuízo. A historicidade pega forte, né? Ainda você reconheça que tem coisas que você gostaria de ter mais conhecimento, mais acesso a isso, mas a historicidade está aí, né? Está vigente. É isso aí, tem que saber tirar partido, né, dessa isso. condição. Eu queria mais uma pergunta. Na enumerologia, a partir da fase inesquecível, poderia simplificar? Porque é bastante interessante o que você coloca aqui, cada item. Por exemplo, essa segunda listagem é para a gente chamar a atenção na vida atual de que é isso, né? O que seria uma face inesquecível para a pessoa. Você quer ver? Estou falando muito de ECP2. A gente voltou agora do ECP2 de Florianópolis. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que para mim é uma condição dessa, é uma face inesquecível, porque é muito familiar para mim, é gente muito próxima, mas a gente não lembra de onde vem. Até tem uma noção, porque o bacana é quando a pessoa tem alguma informação sobre o passado dela e você tem sobre o seu, quer dizer, então, dois caolhos, né, dois cegos ou meio cegos, assim, vão conversar, eles acabam traçando algumas hipóteses em comum em termos de passado. Então é uma face inesquecível, quer dizer, você viu aquela pessoa, eu não vou mais esquecer. E normalmente isso vem em função do próprio passado. Então a gente tem que saber quais são essas pessoas que têm essa condição para nós, que marca muito a nossa condição. A palavra inesquecível é a mesma coisa. Eu acho que do mesmo modo como a gente trata as pessoas de modo diferente, porque elas são diferentes e nos tocam de modo diferente, as palavras também são assim. E as palavras, elas podem denunciar o nosso passado, os nossos interesses e assim por diante. Então, não olhar, por exemplo, a pessoa lê esse verbete, ela vê o que mais chamou atenção, o que para ela é uma palavra que ela seria uma palavra chamariz, uma palavra chamativa. Por exemplo, o professor João Paulo selecionou 20 aqui para ele, que de algum modo sintetizam esse verbete ou essas ideias. Agora tem que ver para a pessoa, o que ela, por exemplo, pegando aí o corpus da Conscienciologia, o tesauros da Conscienciologia, o que é o assunto, o tema, aquela verpom que mais chama atenção, porque isso vai fixar e aí para ela na próxima existência vai... O sesquipedalismo foi para você impactante? Sem dúvida, é o processo aí no caso de prefixo. Os afixos, o prefixo, o sufixo. Hoje mesmo eu tive uma demanda aqui do professor Valdo para estudar um processo de prefixo. Então, aí uma coisa casa com a outra. Então, você sente que você está entrando no processo da sua ProEx quando as demandas que vêm para você dizem respeito àquilo que você se sente motivado, que você se sente capaz, que você, sabe, está escrevendo sobre isso. Então, uma coisa acaba convergindo com a outra. Então, as palavras, nesse aspecto, eu vejo que tem essa função. E aí por diante, tem a obra, a conquista, por exemplo, o marco, o parafenômeno, desde que o professor Valdo comentou, teve uma época que ele estava comentando muito das insinuações serenológicas, né, na vida dele. A gente ajudou até a elaborar, muitas pessoas contribuíram, e vai sair agora na introdução do dicionário de argumentos da Conscienciologia, no DAC. Então, acho que cada um de nós tem que elencar esses fenômenos, ver de que nível eles são, se é um processo mais de extrapolacionismo ou não, um processo mais da própria condição, do status que a pessoa se encontra, do status evolutivo no qual ela se encontra, e aí ela fazer uma hierarquização, quer dizer, qual é desses fenômenos que para mim é o top, é o principal.
E ela pensar sobre aquilo, escrever sobre aquilo, porque isso tudo vai também vincar. E aí os amparadores vão ver que a pessoa está dando valor para isso, está dando importância, e aí, quiçá, isso possa gerar outras vivências parafenomênicas, né? Aí vem a amizade, a Verpon também tem relação com isso que a gente comentou, em termos de especialidade. E acho que a amizade vale a pena também ressaltar a condição da amizade raríssima, né? A pessoa tem que ver desse povo que ela já reencontrou do passado atual, qual é aquela que seria a número 1, né? Aquela que é a mais rara, aquela que você acha que é a mais profunda, porque isso tem relação com um processo holobiográfico. Então tem um amigo meu que é muito interessante, porque a gente tem muita similitude nas coisas e muita afinidade, apesar até de não conviver mais tanto. Atualmente até estamos convivendo mais. E aí o próprio professor Valdo sempre chamou atenção, antes de falar dessa condição do litré, desse processo todo, sempre que ele ia falar alguma coisa de mim, ele citava essa outra pessoa. Não, você é igual o fulano, você é assim, 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 assado, fulano também é assim. Então é como se a gente tivesse uma vivência muito, muito próxima. E isso é bacana porque antes de saber das minhas coisas, eu falava com ele, olha, se você souber alguma coisa do seu passado, você me fala, porque eu devo ter a ver com isso. E eu também, se eu souber, e aí com a história do litré, eu falei para ele, olha, vê o que você tem a ver com isso, porque por causa desse entrosamento, entendeu? Desse processo de amizade. Pedro, é a Rose aqui Pedro, no B? Vamos ver aqui na página 3, quando você fala do paradoxo de um detalhe etológico poder revelar a complexidade selexiológica, você está se referindo a esta parte que você estava colocando? Eu vejo que determinadas manifestações pessoais, às vezes pequenas, elas podem denunciar o nosso passado em determinado grupo. Então, por exemplo, tem pessoas que o determinado modo de caminhar da pessoa denuncia que ela foi do militarismo, por exemplo, seja homem ou seja mulher. Outro dia foi engraçado, eu estou lembrando aqui, você me fez lembrar que eu defendi o verbete que se chama hábito retrocognitivo, que é exatamente sobre isso. Acho que foi numa sexta-feira, uma quinta ou sexta-feira. Acho que foi numa sexta. E no sábado, nós tivemos um lançamento de um livro aqui, e aí nós batemos palma para a pessoa. E uma pessoa, amiga nossa, chamou atenção a ela como que um outro colega estava batendo palma, que era um modo muito assim aristocrático de bater palma. Então é exatamente isso. Então você vê uma coisa espontânea de bater palma, pode denunciar a holobiografia da pessoa na aristocracia, na monarquia. E ele fez de brincadeira, que ele achou aquilo muito sincero e genuíno e espontâneo da pessoa, mas que conhecendo o próprio histórico dessa outra pessoa, a gente sabe que tem essa bagagem. Então são coisas singelas, são pequenos detalhes que a pessoa espontaneamente ela deixa transparecer. Então, às vezes, a vida na monarquia, a vida num processo, às vezes, de religião, a vida numa condição, às vezes, intelectual, pode ter isso. Então, são esses pequenos detalhes. Lá eu dou mais exemplos de como a pessoa cumprimenta a outra, como que ela se porta ou se comporta à mesa. Por exemplo, eu acho que eu citei nesse caso também, um colega que, quando vai beber água, por exemplo, parece que ele está numa taberna medieval, por exemplo, que é um modo muito, muito coisa, como se ele tivesse com aqueles frangos aqui, a cerveja aqui. Então, você vê que aquilo vem com a pessoa e é como se houvesse um cheiro de passado na manifestação dela. Não tem nada de errado nisso, é uma coisa que vem da própria pessoa. Você pode depois qualificar se é mais cosmoético ou não. Mas o meu interesse é um processo neutro, é um processo de você olhar e ver que essa pessoa deve ter tido essa experiência no passado e aquilo foi muito, vincou muito a pessoa, né, a personalidade. Pedro, a Rose aqui no B? Aqui no B. Na página 2, em parafatologia, na quinta linha, de baixo para cima, quinta e quarta linha, né? A confecção e manutenção da enciclopédia da Conscienciologia na condição de elo holobiográfico grupal. Chamou minha atenção a questão do elo holobiográfico grupal. Você podia falar um pouco a respeito disso? Posso. Esse também é um assunto lá meu para fazer verbete. Eu estou lá pesquisando o que pode servir desse elemento de ligação. Então, eu tenho lá uma listagem. Uma delas, principal, por exemplo, eu vejo são as pessoas. Quer dizer, a nossa convivência, as amizades, a família, é um elo do nosso passado, porque a pessoa não cai de paraquedas numa família.
ela não tem afinidades de modo espontâneo, aquilo já vem do passado. Então, se eu quero saber o meu elo de ligação, por exemplo, no meu caso, que eu não tinha pensado nisso, assim, e normalmente é um outro título de verbete que eu estou fazendo, que é truísmo serexológico, que é uma obviedade, é uma coisa óbvia, mas a pessoa às vezes não cai a ficha. Que é o seguinte: dentro dessa minha atual existência, os meus principais contatos, quando depois eu soube da história do Littré, eles são de base francesa. Principalmente a minha mãe é muito de base francesa. A namorada que eu tive, por exemplo, na medicina, durante o curso quase todo, o próprio nome dela é de base francesa. Ela tem um jeito de se manifestar, interesses muito francês. Eu tive um relacionamento com uma pessoa também sabidamente francesa. Só que isso para mim não dava o devido valor, porque eu sempre fui muito mais ligado à Inglaterra. Tanto que eu já viajei para a França e para a Inglaterra, me senti muito bem na França, tive euforia na França, mas atribuí muito à beleza do local, de Paris, da condição toda, não fiz conotação. E quando eu cheguei em Londres, na Inglaterra, eu me senti em casa, queria beijar o chão ali, não saí nunca mais dali, porque ali era meu local. Então isso de algum modo me, vamos dizer, contaminou, e eu não dei o valor para vamos dizer, esses elos que já haviam na minha vida. Aí agora, com o Littré, eu volto na minha biografia atual e eu vejo que aquilo já estava lá. E eu até cito muito essa condição em quem estuda retrocognição e holobiografia, que também é um certo paradoxo, porque a nossa última vida não necessariamente é aquela na qual a gente tem mais afinidade ou mais rapport. Às vezes a gente estava ali por interprisão, porque precisou, por algum processo ou outro, sei lá, grupo kármico, entende? Então isso às vezes pode confundir. Então tem que se ter sempre uma isenção, ou tentar se ter uma isenção, na hora em que nós vamos avaliar determinadas condições, porque às vezes a gente torce o nariz. Às vezes tudo caminha, por exemplo, para mostrar que a pessoa foi da Alemanha, mas se ela tiver um preconceito, se ela tiver alguma coisa que para ela não diga muito acerca da Alemanha ou sobre a Alemanha, ela pode passar batido. Então é uma coisa óbvia, às vezes está até no próprio nome da pessoa, e ela não considera ou ela tende a minimizar. Então esse é um aspecto, são as pessoas. Outra coisa é isso que a gente estava comentando dos assuntos, os temas. Então você vê que tem essa condição das palavras, por exemplo, da lexicologia, dos prefixos. Isso já é muito antigo comigo. Antes de eu saber do Littré também, eu já pesquisava. Quando eu entrei na medicina, então, eu tinha uma listagem dos prefixos médicos, aqueles que são de origem grega, aqueles que são de origem latina, e assim sucessivamente. Então, também os assuntos formam elo. Então, a pessoa tem que valorizar muito aquilo que ela já publicou, que ela tem interesse. Às vezes é mais do que ela está pensando. Interessante que no domingo passado, na mini tertúlia, o professor Valdo, a partir de uma consciex que apareceu, que é ex-parente de uma personalidade que estava aqui, um professor muito conhecido que estava aqui, chegou uma mulher, chegou uma parente consciex, e essa parente inspirou o professor Valdo a falar que essa personalidade que estava aqui até o dia anterior tinha muita conotação com um voluntário da Conscienciologia que mora no exterior. E aí, aí nós fomos ver o assunto que essa personalidade atual trabalha, que no caso é um processo, vamos colocar assim em linhas gerais, dentro da política. Quando a gente foi ver o que interessava aquela pessoa lá do exterior, também é um processo político. Quer dizer, ele já escreveu sobre a política dentro da Conscienciologia. Então, se a Consciex, vamos dizer assim, amarrou os dois, falou que os dois eles têm que voltar a se conhecer, quer dizer, voltar a se reencontrar, né? Se reencontrar. A gente começa a ver que, na realidade, como o outro já estudava política, isso, no caso dele, é muito sério. Então, a proex dele, as pessoas com as quais ele vai conviver, vai encontrar, e o trabalho que ele vai fazer, tem essa linha muito grande. Então, você vê que a gente foi de lá para cá. Quer dizer, a partir de uma informação da consciex, de um processo de convivência, de um processo de amizade, de um processo interconsciencial, nós comprovamos que o interesse que aquele voluntário tem sobre política, ele é mais profundo do que às vezes ele está até considerando. Porque a gente sempre considera, não,
pessoa tem interesse na política, ela vai lá, escreve sobre política, está tudo certo. Mas às vezes não é tão profundo como ela até certo ponto estava achando ali. E todo esse processo ele é feito nessa condição. Então o elo holobiográfico, quer dizer, o elo serexológico, ele sempre tem essa condição de pessoas e assuntos. E daí nasce a condição do megatrafor, por exemplo. Porque a pessoa tem que ter motivação para fazer determinados empreendimentos, determinadas, autossuperações, e isso daí nasce o megatrafor. Então, um dos elos que eu considero é justamente o megatrafor. A pessoa avaliar o megatrafor, ela necessariamente vai ser enviada para o passado, quer dizer, ela vai ter que se deslocar para o passado e ver aonde nasceu esse megatrafor. Entende? Em que contexto, em que grupo, fazendo o quê? Então também é um elo, sabe? Então eu tenho lá uma listagem grande que eu estou procurando destrinchar justamente quais são aquelas condições que podem nos ajudar a fazer essa ligação. Pedro. Você já está fazendo verbete a respeito disso? Sim. Ah, ótimo. Já tem lá. Obrigada. Fazendo um contraponto com o passado, estava pensando aqui, há uma tendência de construção instintiva de marcos patológicos, né, de traumas. Segundo a proposta do verbete, a essência seria a construção racional de marcos sadios, visando pescar esses marcos no futuro. Então, haveria mais uma racionalização da retrocognição que passa a ser mais consciente e menos instintiva, não é isso? Exatamente. Aí o que a gente pode abordar é o seguinte: se nós formos parar para analisar, a grande maioria das retrocognições elas têm um cunho emocional e traumático, porque aquilo fixa. Então pode ser que a pessoa lembre exatamente de como foi, ou aquilo pode ser só uma insinuação. Ela, às vezes, a manifestação dela é tolhida em função de uma retrocognição latente que existe ali. Ela tomou um esbregue com aquilo, recebeu um trauma, e ela não se manifesta de um modo tão espontâneo. O que nós estamos propondo é ela começar a levar isso para o mental soma, exatamente. Então, nós começarmos a ter retrocognições positivas, porque a proposta da conscienciologia e dessa vida é que a pessoa saia daqui sem traumas, mais assim, superavitária, que ela consiga atingir o completismo. Então, isso tudo é positivo. E aí ela começar a ter retrocognições mais mentais somáticas, mais, vamos dizer assim, cosmovisuais, porque ela não vai se ver tão envolvida emocionalmente. Então, a última, até vamos dizer assim, um efeito que eu vejo da personalidade consecutiva é ela começar a acessar as vidas anteriores àquela que ela tomou conhecimento. Então, a última que eu tive, que não foi essa do SCP-2, foi justamente eu estava num processo de perseguição, eu estava sendo perseguido. Então, naquele contexto de muita sofreguidão e um certo desespero, ainda há um envolvimento emocional muito grande. Aquilo, eu saber disso hoje me ajuda porque eu vi qual era o contexto, quem eram as pessoas e qual era o assunto que eu estava sendo perseguido, por qual o assunto. Então isso me dá mais força hoje. Mas ainda é um processo muito psicossomático, sabe? Agora você imagina você lembrar de uma condição em que você vai ver as ideias sendo debatidas, você vai ter, a partir dali você vai tecer novas, vamos dizer assim, considerações. O verbete que eu estou enviando essa semana chama verpom retrocognitiva. E eu considero o verpom retrocognitivo um oxímoro, quer dizer, um paradoxo, porque você vai estudar uma coisa que é para frente, que é verpom, mas acerca do passado. Então, só que isso acontece porque, com todo o seu cabedal de informações que você tem hoje, a sua vivência, a sua experiência, a sua maturidade, quando você acessa uma informação do passado, aquilo te ajuda a fazer uma reprogramação atual, a uma requalificação, uma reperspectivação, porque você vê que você já mexia com aquilo antes e hoje você está em outro nível, você pode aprofundar, entende? Isso te dá mais força. Então eu procurei juntar aquelas verpons, aquelas informações, principalmente da enciclopédia, que já trazem mais essa conotação de abordagem evolutiva acerca do próprio passado, ou sabendo tirar partido do próprio passado. Então a proposta é exatamente essa. Pode ser que nós ainda venhamos a ter, ou a pessoa já tenha tido alguns traumas nessa vida, e isso também vai funcionar como
gatilho para a próxima, mas isso não é a proposta prioritária aqui nesse verbete. Ok? Pedro. Pois não. Tudo bem? Vanessa, né? Isso. Na página 2, tu colocas ali em tecnologia a técnica dos 100 itens interexistenciais. Pode abordar mais esse item? Quais são esses 100 itens? Esses 100 itens é o seguinte, a gente parte do princípio, na Conscienciologia, assim, para a pessoa começar a comprovar que ela foi uma outra personalidade no passado, ela tem que ter 100 itens que batam, né? 100 itens do temperamento, principalmente. Então, tem colegas que fazem o quê? Eles pegam qualquer convergência, qualquer afinidade entre a personalidade do passado e a personalidade atual e vão listando isso. Se der 100, a pessoa já começa a levar aquilo mais a sério. Então, esse é um aspecto. Isso eu vejo assim que é a coisa na bruta. O que eu costumo fazer é pegar variáveis. Então, vamos supor, com relação, porque você tem que girar mais ou menos em torno do temperamento, com relação à afetividade. Então, como que era o Littré e como que é o Pedro? Bate, porque se for muito diferente, a gente começa a pensar que não é. E você vai fazendo esse cotejo. Dentro disso, eu queria até te sugerir, eu trouxe aqui, saiu essa revista recentemente, 1º e 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, são os anais na revista Consciência sobre isso. Aqui eu trago 50 desses, porque o artigo estava muito grande, eles pediram para cortar, eu já nem mandei os 50. Então, o que eu coloco aqui? Eu trago aqui o seguinte, critérios. Condizente com a tal afirmativa que eu tinha feito, propomos abaixo 50 elementos iniciais de comparação assentados nas especialidades afins. Então, as variáveis são as especialidades. A gente categorizou, né, por especialidade. Listadas na ordem alfabética, com os respectivos detalhamentos ilustrativos, interatuantes, capazes de auxiliar o interessado nas pesquisas retrocognitivas. Então, primeiro caso, só para ilustrar. Autoconscienciometria. O cotejo entre o nível passado e atual de consciencialidade do interessado. Então, você vê os interesses, assim, o bojo, o que a personalidade tem que ter mais ou menos o mesmo jeitão de ser. Isso é o geral. Aqui vem biotipologia, as correlações intersomáticas convergentes, a comparação entre os biotipos. Cerebelologia, a convergência entre as propriedades psicomotoras. Conscienciologia, o nível de compreensão atual da conscienciologia e possíveis raízes pretéritas. Então, você vê, no caso do Littré, o que tem uma possível raiz, que a gente até viu lá no fórum, é a condição da descrenciologia, o princípio da descrença. Então, o que me trouxe no Instituto foram duas coisas, esses fenômenos que eu tinha muito, e quando eu vi que a abordagem era baseada no princípio da descrença, eu falei, não, eu estou em casa, porque isso sempre me chamou muita atenção. Então, é um ponto favorável. E aí vai. Aí tem descrenciologia, duplologia, educaciologia, egologia. Então, você vai, através das especialidades, no caso aqui, você vai fazendo esse cotejo. Existe o verbete também autocobaia serexológica, eu coloco lá 100 dessas variáveis. Então, por exemplo, a pessoa avaliar a liderança. Dentro da liderança, existem vários tipos de liderança. Aquela mais, vamos supor, afetiva, aquela mais intelectual, aquela mais política mesmo, de defender ideias políticas. Então, dentro de um atributo, você tem que ver se dissecando aquele atributo, as personalidades estão mais ou menos afins. E aí, se chegar a 100, 100 é o básico. No caso do Littré, já passaram de 200 dessas correlações. E outra coisa que eu também ainda não tive tempo de escrever, mas eu gostaria de escrever, é o seguinte: nós teríamos que caminhar para fazer uma valoração desse aspecto. Porque você comparar uma coisa muito em cima do lance, muito dentro do temperamento, não pode ter o mesmo peso de que uma coisa, menor, uma coisa que você às vezes não tem certeza, ou é uma coincidência às vezes assim, que não tem o mesmo peso, você vê que não tem o mesmo peso, entende? Essa condição, por exemplo, da lexicologia, que é muito forte, e uma condição outra menor, que às vezes não tem tanta relação, ou que tem relação mais com o contexto da época, que você não consegue mensurar, mas que você extrapola para cá, entende? Então, a gente teria que criar, eu coloco lá o peso 2, que é um peso maior, e o peso 1, e o negativo, que é aquilo que não bate. Às vezes, você chega com condições que não tem muita relação. Qual é o nome do artigo na revista?
é sobre autorrevezamento. Autorrevezamento multiexistencial. Entrosamento interexistenciológico lúcido. E aqui eu tinha trazido para falar, porque tem a ver com esse verbete, que eu coloco aqui no parágrafo o seguinte. Além disso, apresenta-se, eu estou aqui na introdução, apresenta-se técnica com 50 critérios, que é isso que eu li, ou variáveis de pesquisa na busca de retropersonalidade específica, considerando que tal exercício ajudará a estabelecer as estratégias para fornecer as senhas cognitivas pessoais para o período intrafísico por vindouro. Ou seja, poder preparar conscientemente as linhas de conhecimento prioritárias a serem desenvolvidas na próxima existência. Então, se você for pensar, nós aqui estamos trabalhando na constituição, na construção, na consolidação da conscienciologia. E muita coisa vai ficar por fazer, porque é muita frente, não é isso? Mas se nós já soubermos qual é a nossa praia dentro disso, além do geral que todo mundo tem que fazer, e a gente pega o exemplo do voluntariado, que a gente tem que às vezes limpar o chão, né? Ir para a mídia, dar aula, escrever, ou seja, fazer de tudo, existe com o tempo a tendência da gente ir se especializando, com base nas nossas afinidades. Então, esse veio da especialidade, mesmo essa especialização, isso que a ProEx, lá, a Apex chama de identidade interassistencial, a pessoa tem que ir depurando, porque isso não é para essa vida só, né? Acho que muita coisa vai ser dado assim, o pontapé inicial, o tiro de meta, para que na próxima a gente possa chegar, e aí sim, aí vem o autorrevezamento, a gente já tem alguma informação, a tendência da gente chegar mais cedo, a tendência também da gente viver mais, porque a medicina vai avançar, então o nosso trabalho já vai começar de modo mais profícuo nesse sentido. Ok? Pode falar. Como é que você avalia hoje o processo da autoexposição pública, né, por meio dos processos midiáticos, visando ajudar isso a pescar isso no futuro, né, por meio da internet? Uhum. Isso é um grande bonde, né, que a gente pode pegar, uma grande ajuda, né? Nós estamos tentando fazer isso, né? A partir do momento que a gente está filmando, está veiculando isso pela internet. O professor Valdo já deixou grafada essa ideia no verbete cápsula do tempo cinemascópica, quer dizer, além de poder se identificar, a pessoa vai poder ver a manifestação dela, como que era, por exemplo, o vocabulário, os trejeitos, a roupa que ela utilizava, né? O sotaque, onde que ela nasceu, então vai estar tudo à mão. No caso do Littré, você vê, no século XIX, na França, eu já consegui obter muita coisa em função da internet, por causa dos sebos, por causa de contato com outros pesquisadores, por causa dessa condição toda. E olha que o Littré não tem nenhum instituto que tomou conta das coisas dele, a casa em que ele escreveu o dicionário foi bombardeada na Segunda Guerra, quer dizer, foi destruída, então não tem muito processo assim físico. Mas em termos de escrito, tanto que ele deixou como que outros fizeram sobre ele, isso me ajudou muito. E eu, sem sair daqui, eu consegui tudo na minha mão em função da internet. Então, nesse artigo eu falo muito sobre isso, a gente valorizar essa condição. Então, quem cuida, por exemplo, de museu, quem cuida de biblioteca, a condição da holoteca aqui embaixo vai ser muito mais valorizada quando as pessoas começarem a reacessar o próprio passado. Aí elas vão ver o que elas escreveram, aí elas vão ver, por exemplo, de que grupo elas participaram, elas vão ter que voltar nessa fonte, nessa raiz, para poder entender o contexto atual. E a internet dentro disso é fundamental. Não só como escreveram, mas também como atuaram, né? Dentro da exposição, né? Exatamente. Seja através da fala, da comunicação. Tudo, exatamente. E outra coisa, o que defendeu, que linhas que defendeu. Então você vê, o Littré, ele ficou conhecido muito como o processo da lexicografia. Você entra no meio acadêmico da lexicografia e lá ele é muito citado, muito referenciado. Mas, para você ter uma ideia, o último livro que eu consegui do Littré foi um livro que um pesquisador de Oxford fez sobre os pais intelectuais da República Francesa, quer dizer, os fundadores intelectuais da República Francesa, e um deles ele considera o Littré. Então você vê que o processo político, de algum modo, também não posso correr disso, entende? Então, o passado, ele te dá essa abrangência maior, então você vê várias abordagens a seu respeito e que você, de algum modo, não pode também desconsiderar, tanto aspectos positivos como negativos em cada um desses casos. Então, estou citando isso porque, se não fosse a internet, dificilmente a gente teria tanta informação.
a vivência em Brasília. Eu vejo isso, de ter nascido em Brasília, né? A Sônia está comentando. Quando eu fiz a árvore genealógica da minha família atual, o que mais predominou é justamente o processo político, né? O meu avô foi senador da República, o pai dele foi, então tem uma grande, vamos dizer assim, incidência do processo político. Tudo bem? Tem uma pergunta. Pois não, pode falar. Na página 3, no Fobiologia, né, a eliminação das fobias atuais com origem em retrovidas, queria saber como é que foi a tua experiência, a tua identificação e superação dela. Olha, eu não tenho nenhuma assim, fobia diagnosticada que eu tive que superar. Se eu pudesse me enquadrar aqui, seria uma fobia assim, em termos de que eu estava comentando para ele, de autorrepressão, quer dizer, uma autocontenção, uma condição assim da própria pessoa se impor limites. Então, a introversão já é uma espécie de medo da pessoa se soltar mais, ser mais espontânea, falar mais. E o que me ajudou nesse aspecto? Obviamente que os amparadores, junto com o professor Valdo, me conduziram para isso. Porque a partir do momento que você se torna uma personalidade pública e todo mundo já sabe o que você fez no verão passado, não tem muito como você querer se esconder, não é isso? E por mais que eu ficasse quieto, o próprio professor Valdo, não sei se você acompanhou as tertúlias na época, mas ele fazia questão de falar da condição do litrê, do busto que havia, e bateu muito nessa tecla. E a minha questão maior, a minha pergunta, e até que o professor Locha ajudou muito nisso, é a seguinte: mas por que isso? Por que abrir essa condição do passado? E o professor Valdo falou, para ele servir de cobaia para vocês todos. Então eu vejo que tem um aspecto grupocármico. Vamos ver, todo mundo vai ver como é que funciona, vai ter o raciocínio, era assim, agora está assado, está tudo certo. Mas egokarmicamente eu vejo que é para assumir um papel de liderança. E aí o que eu comecei a perceber? Como eu resolvi levar mais a sério a questão agora mais recente da escrita, em função dos verbetes, eu comecei a ver que há uma reverberação muito grande. As sincronicidades começam a acontecer mais. Então, quando você casa o passado, para quem souber do próprio passado, das informações do passado, aquela linha que a gente comentou, da identidade interassistencial, do seu veio, aquilo que você tem motivação, que você sabe fazer, você começa a acessar as pessoas do seu próprio passado. É como se você começa a reverberar numa intensidade maior, isso reverbera no holochakra das pessoas e espontaneamente elas começam a aparecer. Foi o que eu comentei agora dessa itinerância que eu fiz, que eu reencontrei uma pessoa muito próxima do meu passado, e isso vem acontecendo. Então, o que eu denominei isso? É um conceito da Conscienciologia que eu quero destrinchar, já apresentei isso em aulas. Eu estou chamando isso de autopolarização materpensênica, quer dizer, você pega o seu materpensênico, que você já identificou, e você começa a polarizar, você começa vamos dizer assim, a puxar para frente, você começa a fazer disso uma condição prioritária. E como que eu estou fazendo isso? Pelos verbetes. Então, através dos verbetes, eu me tornei mais conhecido, eu soltei mais a minha intelectualidade, é tanto que eu uso e indico isso para as pessoas como técnica, para as pessoas se superarem, para elas recuperarem o próprio passado através da condição dos verbetes. Só que não adianta a pessoa fazer um verbete, né, ou dois, tem que tentar fazer aquilo que eu estou chamando de sprint, né, lá para o exológico, a pessoa fazer na área que ela acha que ela é. Vamos supor, se a pessoa do parapsiquismo, ela vai dar um gás ali no parapsiquismo, porque aí é a tendência de tudo cair na mão dela naquele aspecto. Ela tem que virar sinônimo disso, entende? No caso parapsíquico, no caso intelectual, no caso de uma determinada especialidade, seja lá do que for. Então, no meu caso, em termos de fobia, o que eu vejo é essa soltura maior para poder funcionar como uma liderança no caso intelectual. Eu brinco sempre que eu não posso querer ser igual a determinadas lideranças que já existem e que são mais extrovertidas. Eu não vou alcançar isso ainda nessa existência, mas eu tenho que procurar ver aquilo que eu já tenho de trafor, mas exercendo a liderança. Se é um processo intelectual, vamos a partir do processo intelectual, mas sem esquecer e sem, vamos dizer assim, ignorar mesmo essa condição que precisa ser mais aberto, precisa ser mais extrovertido, entende? Então eu sempre falo que uma das ideias inatas que eu tive nessa existência é que eu precisava aparecer mais. Tanto que quando eu comecei a dar aula no Instituto, para mim foi a melhor coisa que aconteceu e eu sabia que eu não poderia abrir mão disso.
processo egocármico, um processo de consciência terapêutica, ou autoconsciência terápico meu, por causa justamente disso, de interagir com as pessoas. Porque se deixar, eu preferia ficar quieto, estudando, escrevendo lá, igual um monge, sabe, medieval lá, quietinho, entende? Então, é a tendência que a pessoa tem. Esses são os vícios, esses são as coisas erradas ou ectópicas que ainda permanecem. Hoje, muito menos, mas a gente tem que estar sempre se comprometendo para fora, sabe? A ajudar os outros. Aí daí vem a itinerância. O que eu estou devendo mais agora é a condição do livro, porque aí eu quero casar a itinerância com o processo do livro, que é o ideal. Aí sim, essa polarização vai se potencializar mais, porque você vai juntar o tema, né, uma obra escrita, a sua força presencial, e aquela obra vai ficar lá. Então, aquilo vai começar a trabalhar por você, pela pessoa, pelo autor. Tudo bem? Vamos aqui em Parafatologia, página 2, 9ª linha. Poderia comentar as múltiplas personalidades consecutivas autoconscientes? Além de Littré, você relembrou de outras personalidades advindas de retrovidas? É isso que eu estou comentando. Depois do Littré, o engraçado é que o processo do Littré ele veio a confirmar algumas retrocognições que eu tinha espontaneamente, principalmente retrocognições intermissivas, no qual eu me via trabalhando e escrevendo lá, no caso, o dicionário. E depois do Littré, já tem duas existências bem assim mapeadas que eu estou trabalhando, mas ainda não sei nome, data, essas coisas ainda não. Mas a tendência é de que uma coisa puxa a outra. Outra coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente falar é o seguinte: mais importante às vezes do que a gente saber esses detalhes assim muito profundos de uma personalidade, em termos de retrocognição, é você saber a mensagem daquela retrocognição. Então a pessoa tem a lembrança daquele episódio e vê o que é que ela tem de conteúdo daquela vivência, porque isso às vezes já basta. Isso às vezes é tão importante quanto você saber o nome. Obviamente que se você localizar a pessoa, você vai ter muito mais dados. Mas o que eu quero dizer é que às vezes o que interessa, você já vai ter a informação na sua mão, como eu comentei aí dessas duas retrocognições que eu tive. Então, por exemplo, uma delas me deu a linha que eu vinha atuando para justificar a vida do Littré. Eu tinha que ter tido uma vida específica, eu tinha isso como hipótese. E aí, nesse CP2, a informação, essa retrocognição aconteceu. E essa outra de estar sendo perseguido também ajudou eu a entender um outro aspecto. Então, eu vejo que a retrocognição pode ajudar muito nessa condição. Agora aqui, em Parafatologia, final da 4ª linha, gostaria que o senhor ampliasse o significado de os reencontros de destino funcionando na condição de trampolim holomnemônico. É a sincronicidade. Eu estava com a pessoa de Florianópolis, então estava comentando aqui que eu tive aí uma face inesquecível em Florianópolis, e a coisa comentou aqui justamente com a pergunta dos reencontros de destino. É isso que aconteceu. Esse processo do trampolim holomnemônico é exatamente aquilo que eu estava falando da costura. Então, eu lembro, 1% da minha holobiografia. Se você lembrar também 1%, ou mais, ou 2%, a gente vai construindo, desde que essa holobiografia tenha um contato mais profundo. Então, no caso que você está estudando de uma determinada família, eu acho que a coisa é por aí. Essa família ela deve ter assim, uma raiz muito grande na nossa holobiografia. E eu agradeço as suas palavras aqui no final. Fico feliz de saber que está tudo caminhando bem. Vamos em frente. Efeitologia, página 2, 2ª linha. Você poderia dar algum exemplo de alguma vivência sobre o efeito retrocognitivo da TENEPS? Sim, o processo da TENEPS, o que eu vejo mais sério, são basicamente 2 aspectos. Primeiro que a TENEPS ela é um processo diário, e sendo diário, ela é um exercício constante da pessoa exercitar tudo isso que a gente está comentando aqui, em função de um aspecto específico, que são os assistidos. Então, se nós desenvolvemos o nosso parapsiquismo e começamos a perceber quem são as consciências que estão sendo trazidas ali, o nosso passado vai vir por tabela. Porque aquela queixa, aquela carência, aquela demanda que existe extrafísica tem relação conosco, não dá para separar.
Então, esse é um aspecto que eu queria salientar. E isso é a base do processo da escala evolutiva. A escala evolutiva das consciências tem lá o tenepsista. Logo depois tem o projetor e o epicentro consciencial, o epicom. Então, a pessoa tem que caminhar para ver se na TENEPS ela está desenvolvendo esses atributos assim evolutivos. Então, no caso, se ela vai se transformar num epicentro, ela tem que ver como está o entrosamento dela com o amparador da TENEPS. Qual é o nível de entrosamento? Por exemplo, a pessoa já identificou quem é o amparador da TENEPS, e é uma outra informação. Você, conhecendo o amparador da TENEPS, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver o seu passado, os seus interesses, o jeitão de ser do amparador, vai denunciar muito acerca do seu próprio passado, e a TENEPS propicia os extrapolacionismos. Então, como ela é um processo diário, quanto mais a pessoa investe na TENEPS, ela pode ter essa noção do passado, mas principalmente ter a noção do futuro. Isso que eu estava comentando das fobias, desse jeito mais assim, às vezes travado que alguns de nós temos, às vezes impede ou dificulta essas extrapolações. Às vezes já era para a pessoa estar numa condição mais avançada e ela puxa o freio de mão. Então vamos supor, a pessoa é tenepsista, mas já era para ela ser desperta, mas ela nem considera essa possibilidade porque ela acha muito distante. Então a TENEPS tem que funcionar como assim um momento, um palco, um cenário para a pessoa começar a pensar nisso. Será que não estou atrasada nesse aspecto de assumir determinados trafores pessoais? E outra coisa que ele comenta aqui é o seguinte: poderia comentar a interação futura retrocognição, futuro complexo? Eu acho que é bem lógico isso, né? O complexo atual, quer dizer, o nível de complexo, de completismo existencial dessa vida vai ajudar as retrocognições na futura existência. Essas retrocognições na futura existência vão ajudar o futuro complexo. Por quê? Vai estar tudo à mão. Então, nós hoje, eu acho que a gente não pode reclamar em termos de informação, em termos assim, do que fazer para atingir o complexo. A gente já tem tudo à mão. Já sabe o que fazer, o que escrever, quem assistir, né? Como fazer. Quer dizer, o processo da TENEPS, por exemplo, já é uma condição que acho que deixa, se a pessoa caminhar bem dentro da TENEPS, a pessoa já chega muito próximo do complexo nesse aspecto interassistencial. Porque, às vezes, nós entramos nessa vida num determinado status grupocármico, quer dizer, em termos de interprisão, e a pessoa, ao assumir o voluntariado, ao assumir a docência e ao assumir a TENEPS, essa escada, quer dizer, essa trajetória, faz com que a pessoa vá limpando o passado, faz com que ela vá, de algum modo, acertando os débitos do próprio passado. Então, isso já faz com que ela, nesse quesito, seja uma candidata para o próprio complexo. Então, eu vejo que já está tudo à mão. Você vê o meu caso, o que eu preciso mais, né? Já sei o que eu fiz, estou fazendo aqui, não sou mais tão novo, mas também não sou, ainda tenho um certo tempo de existência. Então, isso tudo gera sérias reflexões. Não é fácil lidar com essa informação, porque o tempo todo você se cobra e você não pode se assediar, tá certo? Então, você tem que conviver com isso de modo produtivo, sem entrar no ansiosismo, sem querer, de alguma hora para outra, fazer tudo. Então, eu sempre brinco que, quando souberam da condição do Littré, muitas pessoas vieram para mim e falaram: nossa, agora, se eu fosse você, eu parava tudo e ia escrever o dicionário. Eu falei: mas eu acho que o que trouxe a informação do Littré foi exatamente tudo que eu estou fazendo. Se eu, agora, né, der uma de egoísta e esquecer tudo e ficar enfornado dentro de um contexto muito egóico, eu acho que não é por aí. O que eu devo aprender é levar tudo isso de jeito, de algum modo, e conseguir sair bem disso. Mas realmente não é tão simples. Aqui outra pergunta de Floripa: poderia desenvolver um pouco mais sobre aquela personalidade consecutiva que era muito próxima do Littré e que colaborou no polo de Brasília? Não quer nada, né? É porque ele passou por lá, né? Não, eu vejo assim, aquela família, né, que havia lá em Brasília, hoje eu vejo que alguns são potenciais candidatos a estarem no parassociograma do Littré. Então, eu sugiro você estudar o parassociograma do Littré
e ver em qual grupo, qual personalidade você tem mais afinidade ali, e ver principalmente a sua condição de vida, os locais onde você morou, a sua profissão, o seu jeito de ser, o nível de afinidade eventual que você tenha comigo, porque a gente parte do princípio de que, se há essa afinidade, vale a pena pelo menos a pessoa estudar mais a fundo, simplesmente pelo fato de estar à mão, tá certo? De estar disponível, de ser uma informação assim, available, né? A informação está aí, então vale a pena a pessoa pelo menos tirar partido. A nossa intenção é publicar esse livro o ano que vem, ele já está pronto, só que entraram esses outros capítulos e aí retardou um pouco. Eu já estou fazendo a revisão final dele, só estou esperando esses novos capítulos para a gente poder entregar na Editares. Então, quando sair, dá uma olhada no Parasociograma e tenta se localizar lá, se possível. Pedro, estou buscando informações sobre Littré, porém encontrei poucas coisas na internet. Você pode dizer quem eram os amigos de Littré? É a mesma coisa que eu acabei de falar, tem que olhar o Parasociograma. Agora, se você quer uma personalidade que eu considero... São duas personalidades que eu considero amizade raríssima do Littré. Um é o Barthélemy de Saint-Hilaire e outro é o... eu lembrei agora, me fugiu. É o Robin, Pierre Robin, que escreveu o dicionário de medicina. Foi o primeiro que Littré escreveu. Foi junto com Pierre Robin, esse vale a pena ver. Ele, inclusive, era positivista também, era médico também, tem muita relação com Littré. E o outro era o Saint-Hilaire. O Saint-Hilaire é interessante, é o tradutor de Aristóteles, é também foi político, também tem muita semelhança com Littré. E nesse livro que eu estou citando bastante, como eu fiz meu dicionário, o Littré brinca que o Littré fazia o turno intelectual da seguinte forma: ele ia trabalhando e ia dormir às 3 horas da manhã e levantava às 8 normalmente. E, eventualmente, ele virava à noite. E o Saint-Hilaire fazia o contrário. Ele levantava de madrugada com o professor Valdo e trabalhava a madrugada toda e um pedaço da manhã. E o Littré brinca que, se eles morassem na mesma casa, eles iam se encontrar na escada, um subindo para dormir e outro descendo para trabalhar. Então, esses dois são muito amigos do Littré, para citar outras personalidades, além do que eu falei aí do Zola e da Jorge Sand. Então, veja isso, mas eu acho que vale a pena você ver o sociograma, o parasociograma do Littré. Outra coisa, na página 3, em parafatologia, 6ª linha, de baixo para cima, você traz as megagescons enquanto megadetonadores retrocognitivos. A descoberta do Littré, um lexicógrafo, filósofo e homem político francês, foi possível graças à sua megagescon ou foi o professor Valdo que percebeu? Quem dera que tivesse sido pela minha megagescon, né? Que ainda não existe. Não, foi através principalmente do professor Valdo, né? Ele levantou a bola a partir daquilo que eu comentei de uma outra personalidade consecutiva. Então, houve a chegada dessa personalidade consecutiva, que é uma pessoa muito amiga, que eu fiquei conhecendo nessa época, em 2009, e como a coisa foi muito, espontânea, muito intensa, muito positiva, e a personalidade consecutiva desse meu amigo foi feita em função do contexto específico que ele estava vivenciando na época. Eu, por tabela, acabei entrando nessa condição, e também pelo fato de ter estado muito próximo estar naquela época, até hoje, muito próximo do professor Valdo. Então, uma coisa casou com a outra. Então, num jantar que nós estávamos, os 4, nós 3 e mais a professora Cristiane Ferraro, o professor Valdo falou: nós precisamos, nessa história toda, eu citei isso numa entrevista, né? Dessa pesquisa, dessa personalidade, saber onde está o Littré, porque, afinal de contas, o Littré tem muita relação com ele, etc, etc, etc. E aí, eu vindo aquilo, vi que a coisa veio para o meu lado, porque tomei um banho de energia como eu nunca tomei antes. Eu anotei esse nome e achei que era o Littré da anatomia, porque existe um outro Littré chamado Alexis Littré. E quando eu fiz o primeiro ano de medicina na anatomia, eu tomei contato com essa personalidade, e esse nome me chamou a atenção de um jeito muito esquisito, o Littré. Tanto que ele tem uma participação
pequena na anatomia, ele descobriu, dissecou as glândulas periureterais do homem e tal, e eu nunca mais esqueci. Hoje eu vejo que é em função do outro Littré, né? Mas quando o professor Valdo falou do Littré, eu fui atrás de saber, e aí coincidências que ocorreram, eu estava vindo da cidade onde essa pessoa mora, tinha comprado um livro lá sobre história da medicina, que é uma coisa que eu gosto muito, que o Littré também, e aí eu vi que não era, na realidade, o Alex Littré que ele estava comentando, era o Émile Littré. Então, em função disso, foi o que aconteceu. Aí, ao tomar contato com isso, ao comprar pela internet que a gente estava comentando, os 5 volumes do dicionário que ele escreveu, do dicionário de francês, do dicionário da língua francesa que ele escreveu, aí sim, aí aquilo me deu um impacto muito grande. Aí depois eu fui ler esse artigo que ele fala de como foi essa escrita. E realmente é um trabalho muito, muito exaustivo, né? Todo o lexicógrafo, ele, de algum modo, ele passa por isso, né? Eu trouxe aqui no verbete lexicografia, se não me engano, lá a citação do Sacconi, que é um dicionarista brasileiro. Ele fala: agora entendo porque a história produziu tão poucos dicionaristas, em função desse processo de que não tem fim, o dicionário não tem fim. Se a pessoa não colocar determinados patamares ali, né, determinadas variáveis, ela pode continuar escrevendo para sempre, porque palavra o tempo todo tem os neologismos, tem os regionalismos, tem as acepções novas que se criam sobre determinadas palavras. Então, esse processo dessa exaustividade é que mais me marcou nesse contato aí com a Mega Gescon, né? Não foi o inverso, não foi a Mega Gescon que... Então, o que eu acho que esse caso do Littré pode nos ajudar é justamente caminhar para isso, as pesquisas históricas detonando lembranças. Então, a pessoa começar a estudar determinada personalidade, ver o que ela escreveu, ter contato com isso, e aí isso ter determinadas repercussões. O professor Roberto Leiner estuda muito isso. Ele foi em função das próprias percepções, da metodologia que ele criou, das viagens que ele fez, ele foi tecendo essas, vamos dizer assim, essas hipóteses e comprovando a partir dessas repercussões nele, principalmente dos livros e dos temas dos livros que as personalidades do passado estudaram. Então, a gente sempre acaba aproveitando uma coisa ou outra. Ok? Tem alguém? Pois não, Tânia. Na página 2, para a fatologia aqui, na sexta linha, no meio da sexta linha, o palco, você podia falar desse palco maxi-proexológico do tertuliário? Uhum. Eu coloco aqui o palco maxi-proexológico do tertuliário enquanto possível retrocenário habitual de futuras retrocognições assistidas. Então, imagina que a gente renasceu numa próxima existência e um amparador quer fazer com que a gente lembre da vida atual. Então, há uma tendência do tertuliário ser esse cenário. Por quê? Porque a gente vem muito aqui, porque a gente discute muitas ideias aqui, muitas decisões são tomadas aqui, muito processo energético é feito aqui. Então, isso tudo vai vincando a nossa holomemória. Então, o que eu quero chamar a atenção é que vir à tertúlia, além de todo o benefício que existe, vamos dizer, no curto prazo para nós, e em termos assistenciais para os outros, existe esse benefício a longo prazo, que é você saturar a mente com essa geografia, né, com essa arquitetura, com esse espaço. E aí, quanto mais lucidez a pessoa tiver com relação a isso, melhor. Então, se a pessoa puder ver os detalhes dessa construção, sabe, interagir mais, ela trocar mais com esse ambiente, mais isso vai saturar. Do mesmo modo que a gente falou sobre o olhar serexológico, quer dizer, a pessoa desenvolver um olhar serexológico, eu vejo que o olhar da profissão é diferente, né? Você pega, por exemplo, o Everton entrar numa construção, é diferente de eu entrar aqui, não sou arquiteto. Então, ele tem um olhar técnico, não é isso? Ele vai olhar se aquilo foi bem feito, se tem um acabamento bom, que tipo de material foi utilizado. Então, ele tem uma motivação natural por aquilo que é espontâneo dele. Se nós pudermos desenvolver isso sobre as construções dos laboratórios, por exemplo, as construções da Cognópolis, isso vai nos ajudar a fixar positivamente a nossa memória. Essa é a ideia. Então, ok, muito obrigada, Pedro. Obrigado a você.
Pois não. Aqui na página 1, o esforço sincero atual na vincagem holossomático sadia. Volume mnemônica sadia. Você já respondeu para o teletertuliano também, só queria fazer um comentário, que às vezes, que ele pergunta lá como saber se é um intermissivista ou não, né? Aí você está falando disso. A primeira, quando eu conheci a Conscienciologia, eu fiquei uma semana assistindo tertúlia natural, esse horário. Depois assisti uma de manhã e uma à noite. Estava ficando saturada, estava vibrando. Aí depois de uma semana caiu o CIP na minha mão, né? Fui fazer o CIP. Aí eu fui na casa de um amigo, aí o rapaz, esse primo, falou para mim assim: você está entendendo as tertúlias? Eu falei: estou. Ué, mas não é possível, é tão complexo. Aí você me deixou perturbado. Falei: se é complexo, eu estou entendendo, eu não poderia estar entendendo então, né? Isso. Aí cheguei no CIP e fiz a pergunta para o professor do CIP. Aí ele me respondeu, me satisfez. Aí veio a outra, uma palavra que marcou. A mini peça do Max Mecanismo. Quando eu ouvi no CIP. É a senha, né? Foi a senha. A senha, então, eu escrevi aqui. A frase menor é a mais impactante, a senha. A mini peça do Max Mecanismo. Outra que vincou. Eu costumava muito falar em cosmo, por causa, antigamente, eu fui uma mística, então cosmo era natural, né? Cosmo para lá, cosmo para cá, cosmo. Mas cosmoética, você ouvia falar ética profissional, fulano tem ética, bioética, não tem ética. Mas cosmoética, aquilo lá foi muito eufônico também. Legal. Aí, quando eu vim aqui para Foz, que eu encontrei com o professor Valdo pela segunda vez, ele virou e falou para mim: não suma. Fez assim, ó, não suma, assuma. Eu não tinha entendido, né? Não suma, assuma. Aí depois ele falou o contrário e deu aquela gargalhada que tinha gente lá na holoteca que começou a rir também, né? O que será que o professor falou? Que será besteira que ela falou que ele riu tanto, né? Então, são as frases que são impactantes. Eu estou falando para o teletertuliano lá que perguntou. São as palavras inesquecíveis, né, que a gente estava comentando antes. São as senhas. Então, vale a pena essa pessoa ver o que chamou a atenção na Conscienciologia, por que ela está assistindo, né? Qual foi o elemento de rapport que ela teve. E aí tem o tema, tem a pessoa, por exemplo, quem foi o professor, que às vezes foi o responsável por ajudar a pessoa no CIP, na entrada, na divulgação, às vezes na mídia, aparece a cara da pessoa na mídia, e ela fala: nossa, mas essa pessoa me chamou muito a atenção, eu quero saber, não entendi nada que ele falou, mas a ela eu quero ver, quero encontrar essa pessoa. E aí isso desencadeia todo o processo de lembrança do curso intermissivo, é por aí mesmo. Aí a Tânia falou lá em cima do tertuliário, você fala aqui, né? Pelo o palco max proexológico do tertuliário, enquanto possível. Aí quando eu estava lendo, depois veio no efeitologia. O efeito mnemônico das tertúlias conscienciológicas. A hora que eu estava lendo, a hora que eu cheguei aqui, eu comecei a pensar, refletir, falei: poxa, eu posso nascer em qualquer lugar, mas se eu ver um lugar, o tertuliário eu vou reconhecer, seja onde for. E aí o ideal é a gente lembrar daquela meta grupal dos 500 verbetógrafos. Por quê? Uma coisa é a pessoa participar lá na última cadeira quietinha. Outra coisa é a pessoa fazer isso que você está fazendo da interlocução. Outra coisa é a pessoa sentar ali. E, se possível, sentar aqui. Porque ela vai intensificando cada vez mais. Então, quem não é verbetógrafo ainda precisa se conscientizar dessa importância seriexológica, entendeu? Então, porque vai ficar mais fácil para ele lembrar, onde quer que ele esteja, como você falou, vai vincar mais. Porque aí é a convergência total. Ela vai estar defendendo uma ideia dela, que ela considera importante, isso vai reverberar no grupo que ela tem relação, e aí, enfim, uma coisa vai ajudar a outra. E tem um verbete que está no pente fino, irresistibilidade, holopensênica, evolutiva, mas está tudo relacionado com a cognópolis. Com isso aqui, né, que você estava comentando, né? Legal. Sincronicidade. Raquel, quer comentar? Eu tenho uma pergunta no Parafatologia, na página 2. Ali tu diz: os cuidados holossomáticos atuais propiciando alcançar a vivência teática da macrosomatologia. Tu tinha ampliar, assim, me chamou muito a atenção o tema macrosomatologia. Mas a ideia básica aqui é o seguinte:
Se a pessoa não tem macrossoma nessa vida, ela pode se candidatar a ter. E muito depende dos cuidados que ela vai ter, vamos dizer assim, de como ela lida com o holossoma. Ela é cosmoética com o holossoma, ela não faz exageros, ela não comete excessos, ela não comete aquele suicídio lento, por exemplo, ela sabe tirar partido do processo, ela estuda, por exemplo, mesmo que teoricamente, na prática, em alguns casos, de macrossoma. Então, esse nível de interesse, tanto pessoal, no caso dela, como também de outros, ajuda, o caso prático é esse, vai fomentando a ideia, um assunto, a tendência de se lembrar dessa pesquisa na próxima existência é muito, muito maior. E aí, extrafisicamente, antes de nascer, nós vamos atrás de querer ter um macrossoma. O que precisa para ter um macrossoma? Né? Naquilo que depender da própria pessoa, tem que ver se a gente já pode ter mérito para isso. Né? E aí, se depender de outros fatores, às vezes da genética, a mãe, onde que a pessoa vai nascer, a gente não sabe como que é isso. Mas eu acho que isso é muito, muito interessante a pessoa já começar a pensar agora, chegar numa conclusão se ela tem ou não, e por que sim, né? Por que não? E aí, principalmente, se não tiver, ou se tiver, às vezes ela tem, mas é um mais básico, como se fala, mais egocármico ou grupocármico, ela pode qualificar isso, e aí ver como que ela pode caminhar dentro dessa condição. Eu acho que existem alguns assuntos na conscienciologia que a gente não pode se furtar de ter um posicionamento pessoal. Um deles é macrossoma. A pessoa tem que saber, tem ou não tem? Tem que estudar, para ela chegar no veredicto. É 51% para sim ou para não, baseado em quê? E aí ela colocar isso à prova dos especialistas. Vai lá, você acha que eu acho que sim, por quê? Ela funcionar como uma consim cobaia macrossomática. Poder mapear todas as vidas possíveis que ela tenha tido também. Exatamente, ela está comentando de poder mapear todas as vidas. Eu acho que tem relação com isso. Eu acho que o macrossoma mesmo, de fato, ele não nasce em uma vida, né? Ele tem que vir dessa construção holobiográfica que permite a pessoa poder envergar um corpo mais avançado, mais maceteado. Ele vai sendo lapidado também, vai né? sendo lapidado. Pode ter um mais e por que não também especializado, às vezes com aquele trabalho que a pessoa vai fazer, né? Com a ProEx que ela vai ter ali, aquele corpo ele vem ajudar nisso, ele vem desencadear determinadas vivências que às vezes a maioria não vai ter. Né? Tá. Obrigada. Pedro. Pois não. Na parafatologia da página 2, na quarta linha de baixo para cima, as investigações extrafísicas na parapsicoteca. Você poderia ampliar que tipo de informações que a gente encontra? Porque no processo da retrocognição a gente acessa a nossa própria holomemória, né? Na parapsicoteca tem informações nossas, né? Não sei, talvez a ficha evolutiva pessoal. Não, mas principalmente eu vejo também de outras personalidades, né? A parapsicoteca é como se eu fosse ali um mega arquivo dessas vivências que podem servir de educação, sabe, de pedagogia, podem ser pedagógicas para a pessoa que está preparando uma próxima existência. Então, em outras palavras, nós vamos dessomar, vamos sair dessa vida e vamos ter um período intermissivo para preparar a próxima. Então, nesse processo, uma investida na parapsicoteca seria justamente para fazer esse cotejo entre o que nós fizemos nessa, ter um vislumbre do passado, às vezes até lembrando da última intermissão que nós já pesquisamos e a gente vai ver como que a gente se saiu, mas principalmente vendo dentro daquela linha. Por exemplo, vamos pegar o caso do Littré. O Littré mexe muito com palavras, com a língua, com as letras, com os idiomas. Então, ali a pessoa, se fosse pesquisar isso, eu queria ver o que pode ser feito mais, em termos assim evolutivos, para ser mais assistencial, para ser mais policármico. Aí, por exemplo, a gente poderia ter acesso à vida de alguma pessoa que no passado fez alguma coisa, ou teve um projeto, ou desencadeou alguma coisa nesse sentido, e às vezes faz parte do grupo. Dependendo de como essa personalidade estiver, a gente pode ajudá-la se ela não estiver bem, ou ela pode aparecer para nos ajudar. Então eu vejo que a parapsicoteca é um elemento de congregação, primeiro entre o passado e o futuro próximo, que é a próxima vida, mas também entre a especialidade do passado e a especialidade da próxima vida, e entre pessoas do passado e pessoas que vão às vezes compor o nosso grupo.
Então, às vezes, a indicação por um amparador, pelo evoluciólogo, de fazer determinada pesquisa na parapsicoteca, subjacente a isso já tem toda essa realidade. Porque aí nós vamos lembrar de qual é o contato com aquela personalidade, por exemplo, com aquele escritor, se a gente estava naquela vida ou não, se a gente às vezes desviou, se a gente atrapalhou, o que a gente fez diante daquilo, e a responsabilidade que a gente tem agora, sabendo de todas essas informações. Então eu procurei colocar lembrar, né, do período intermissivo, porque apesar do mote do verbete ser agora, atual, o que nós vamos fazer, tem que lembrar que isso tudo também a gente vai ter um próximo período intermissivo. E aí vamos supor que esse período intermissivo seja mais prolongado. E aí, dentro desse tempo maior, o que nós vamos fazer? Se nós não estudarmos também o processo mnemônico extrafisicamente, há uma tendência disso ficar mais dificultado para a gente lembrar. Então, também extrafisicamente, a gente tem que lembrar desses processos e priorizar as pesquisas, o processo da história, sabe, o processo da memória. Então, foi mais nesse sentido que a gente procurou colocar aqui. Ok? Pedro. Pois não. Na página 3 você cita 2 paradoxos, né? Um deles já foi debatido. O primeiro paradoxo, no caso, o fato paradoxal de a mesma holografia produzir o antepassado de si mesmo. Uhum. Quando é que você se enquadrou ou notou que você estaria próximo dessa situação? Não sei te precisar, mas com certeza, se a gente respondeu ali, se o Littré deixou pelo menos um auto-revezamento de amador inicial, a gente está começando a entrar nessa condição. Então isso é mais recente. Mas com certeza no passado, as vidas que eu devo ter tido devem ter sido muito dentro de um mesmo contexto, dentro de uma mesma família. Então é capaz de eu ter sido avô de mim mesmo, ou bisavô, sabe? Tá ainda enrolado dentro de um contexto familiar, provavelmente na Europa. E aí nós começamos a sair dessa condição mais recentemente. E aí o curso intermissivo ajudou a, vamos dizer assim, dar nome aos bois, né? Classificar isso, quer dizer, isso quando uma pessoa deixa uma coisa escrita e recupera na próxima vida, o nome disso é auto-revezamento. Eu acho até... Eu estudo isso muito com o Alexandre Zaslavsky, que estava aí. Auto-revezamento, até certo ponto, ele deve ocorrer instintivamente há muito tempo, esse auto-revezamento instintual. Por quê? Imagina lá no século XVI, XVII, as coisas já estavam mais... Já havia coisas escritas que a gente já tinha acesso. Espontaneamente a pessoa ia estudar, ia para uma biblioteca e ia estudar. Então, naturalmente, ela ia para alguma área. Ela caía nas pessoas que deixaram escritos naquela área. Então, será que ela já não era aquela própria pessoa do livro? Ou, principalmente, já não fazia parte daquele grupo? Então, nós estudamos muito o que a gente está chamando de grupo karma intelectual. Que, na realidade, é o que interessa, porque não interessa tanto você saber se você é aquela personalidade, mas se você já se identificou como sendo daquele grupo... E isso é o que interessa, porque você já tem informação, já sabe qual é a época, já sabe o que você precisa fazer, entende? É o que importa. Então, esse auto-revezamento instintual, ele de algum modo ele já vem sendo feito. Os grupos vêm evoluindo e uns vão ajudando os outros. E da mesma maneira, em termos de pesquisa, né? E da mesma maneira, o outro grupo que combate esse daqui também acontece da mesma forma. Quer dizer, eles vão trocando de vidas, mas a intenção, a tendência acaba sendo a mesma. Mas eu não saberia te precisar quando que eu deixei de ser uma ameba, né? uma coisa assim nesse sentido, uma fruta, uma abóbora, para começar. Isso é muito recente, eu acho, é mais do século XIX para cá, nesse nível que a gente está considerando. Sim, principalmente por quê? Porque essa última intermissão foi mais prolongada. Então ali eu devo ter tirado um pouco do atraso da minha, vamos dizer assim, ignorância, né, evolutiva. Mas isso eu acho que é o que acontece com a maioria de nós, né? Nós devemos estar procurando agora saber quem são esses familiares do passado, que a gente era antepassado de si mesmo, para a gente poder ajudar e encaminhar para o curso intermissivo. Acho que a proposta da pré-intermissiologia é essa. Pedro,
Pois não. Última questão, que é rápida só. Na sindromologia aqui, eu queria que você explicasse... Sindromologia? É, porque eu não entendi, não achei essa palavra nulição. Tu quis falar nulificação, anulação. Ou existe nulificação? Nulificação. Se saiu errado... Ah, tá. É, do verbete nulificação da infância. Tá, né? tá, porque eu me lembrei do verbete. Eu não sei se é sinônimo, eu teria que... Eu olhei no dicionário, não existe nulição. Então é nulificação. Existe anulação, etc, etc. Eu não tinha Obrigado, visto nulificação da infância, a ideia é essa. Ok? Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, tertulianos e teletertulianos. Até a próxima e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 31 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 15 online. Os recados são do Antônio sobre a prova geral da Conscienciologia e a Nilma sobre o acoplamentário. E agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. O verbete do professor Pedro não pude deixar de pensar aqui numa próxima ressoma. Se eu tiver contato com a enciclopédia da Conscienciologia, e se eu tiver escrito um verbete ou for amigo da enciclopédia, vai ser muito mais fácil ter uma futura retrocognição. Isso parece quase lógico. Então, gente, vamos aproveitar, vamos escrever verbetes e vamos ser amigos da enciclopédia. Falando muito sério, como se não fosse sério tudo isso, nós estamos precisando que vocês voltem a ser amigos, aqueles que estão com a assinatura vencida, porque nós estamos tendo uma queda no número de amigos. E é muito importante manter, né, um número mínimo de amigos para que a gente possa fazer frente às despesas, que são muitas, para a manutenção deste tertuliário, do Holociclo e da Holoteca, que são as instâncias que produzem a enciclopédia. Então, a gente pede que vocês avaliem com muita consideração essa possibilidade, se tornar amigo quem não é e renovar a sua assinatura o mais breve possível para quem já foi. Entre em contato com o CIEC, você que é de fora, o telefone é 45, código de área, 35 25 26 52, e você que está aqui, basta passar na recepção do CIEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do Tertuliário, nós queremos convidar aos interessados para a 8ª edição da Prova Geral de Conscienciologia. Está marcada para ocorrer no dia 8 de dezembro, é o segundo domingo do mês de dezembro. Nós queremos lembrar também que, devido aí ao volume da enciclopédia, esse ano a gente vai ter 5 abordagens para a prova. Então, 5 temáticas que as pessoas devem estudar para essa edição. A primeira temática é a cosmoética, ou a cosmoeticologia. Então, aqueles verbetes, tanto da enciclopédia quanto do dicionário, que se referem à cosmoética. A gente está elaborando uma listagem dessas temáticas, desses verbetes, e deve ser divulgado em breve. Mas as temáticas são, em primeiro lugar, cosmoética, segundo lugar, desperticidade ou despertologia, terceiro lugar, parafenomenologia, e em quarto, seriexologia. Então, esses são aqueles temas que a gente considerou mais debatidos ao longo desse ano e que vão estar sendo aí incluídos nas temáticas. Então, além desses 4 temas, evidentemente, 1/5 das questões da prova vão estar relacionadas às provas anteriores. Então, a gente vai estar divulgando a listagem de verbetes e as provas anteriores estão disponíveis já no site aí do Tertuliário. Essa prova vai ocorrer em Foz e também em outras localidades. Aquelas localidades onde houver interesse, entrem em contato com o e-mail aqui do Tertuliário para a gente poder organizar essas participações além de Foz do Iguaçu. A lista de presença aqui de Foz está disponível ali já na entrada e os interessados, por favor, preencham para a gente poder programar do melhor modo possível, não é, a publicação, a impressão dessas provas. É um evento dedicado aos interessados e que permite a demarcação do nível evolutivo de cada um e, acima de tudo, um evento dedicado à qualificação da interassistencialidade consciencial. Então, está disponível e qualquer interesse a gente está aí à disposição para resolver qualquer dúvida. Obrigado. Boa tarde. Convidamos a todos a participarem do acoplamentário especial sobre CPC, que inicia amanhã, dia 8 de novembro. Destacamos alguns dos temas a ser aprofundados no curso.
autoparapsiquismo lúcido e código pessoal de cosmoética, crescendo incorruptibilidade, anticonflitividade, autoimperturbabilidade, autodesassédio e desperticidade, acoplamento energético e ortopensenidade. Os epicons são Cristina Aracaque e Everaldo Bergonzini. E ainda, Cristina Aracaque e Everaldo Bergonzini são os professores do curso Teáticas do CPC, que vai dar continuidade a essa temática. O primeiro módulo ocorre nos dias 28 e 30 de novembro e 1º de dezembro. É a oportunidade de experimentar o passo a passo da elaboração do Código Pessoal de Cosmoética. Obrigada. Esperamos por você. Para amanhã teremos o verbete Autodeterminação Ressexológica, a especialidade Autossuperaciologia. Autoria, professora Marta Ramiro. Obrigado pela sua presença e até amanhã.